A profecia de Ezequiel não é uma história de ficção ou um conto inventado. Essa é a profecia de um homem que pertencia à família sacerdotal e que foi levado para o exílio na Babilônia logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Ezequiel recebeu várias visões divinas incríveis e hoje você vai entender sobre a visão do trono de Deus. Você já se perguntou como é o paraíso? Seria uma experiência única atravessar o limiar da sala do trono de Deus e observar as atividades que ocorrem ali. A mensagem do Senhor foi expressamente transmitida ao sacerdote Ezequiel. Não apenas essa palavra lhe foi entregue, mas de uma maneira notável. O nome Ezequiel pode ser traduzido como a força de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. E olhei, e eis que um redemoinho vinha do norte, uma grande nuvem e um fogo envolvente, e havia um brilho ao redor dele, e do meio dele havia a cor do âmbar, do meio do fogo. No início, Ezequiel notou um redemoinho furioso vindo do norte, antes de ver 4 seres viventes, cada um com 4 faces: leão, boi, águia, homem, 4 asas, pés retos e mãos escondidas sob suas asas. Cada criatura incorpora os atributos de Deus manifestados na criação: sua majestade, seu poder, sua velocidade e sua sabedoria. O Senhor, resplandecente em glória, estava acima do firmamento. Perto de cada ser vivente havia uma roda, ou, mais precisamente, uma roda dentro de outra roda. Essa visão deslumbrante da glória de Deus marcou a entrada de Ezequiel em seu ministério profético. Encontramos semelhanças com João em Apocalipse. No entanto, comparativamente, Ezequiel fornece uma descrição muito mais detalhada dos 4 seres viventes. Ezequiel 1:5-9. Também saiu do meio deles a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, e cada um deles tinha 4 asas. E seus pés eram pés direitos, e a planta de seus pés era como a planta do pé de um bezerro, e eles brilhavam como cor de bronze polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, dos 4 lados, e eles tinham 4 rostos e 4 asas. As asas de um se uniam às asas do outro. Eles não viravam quando iam, mas cada um ia em frente. Você também pode encontrar esses 4 seres viventes em Apocalipse capítulo 4, versículos 6-9. E diante do trono havia um mar de vidro semelhante a cristal. E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos diante e atrás. E o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, e o segundo ser vivente semelhante a um bezerro, e o terceiro ser vivente tinha o rosto como de homem, e o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes tinham, cada um deles, 6 asas, e estavam cheios de olhos por dentro, e não descansavam dia nem noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. E quando esses seres viventes dão glória e honra e ação de graças àquele que está sentado no trono, que vive para todo o sempre, nenhuma evidência sugere que esses seres sejam figuras alegóricas no texto que os descreve. Pelo contrário, eles são apresentados como seres concretos. Os 4 seres viventes, literalmente seres, constituem uma ordem particular e superior de entidades angelicais, os querubins. Sua proximidade ao trono de Deus atesta claramente isso. Ezequiel 1:12-20 sugere que eles estão constantemente se movendo ao redor do trono. E eles iam, cada um em linha reta, para onde o Espírito estava prestes a ir. Não se viravam quando iam. Quanto à semelhança dos seres viventes, sua aparência era como brasas de fogo, como a aparência de lâmpadas. Subiam e desciam entre os seres viventes, e o fogo era brilhante, e saía do fogo relâmpagos.
e os seres viventes corriam e voltavam, como a aparência de um relâmpago. Agora, enquanto eu observava as criaturas vivas, vi uma roda sobre a terra, ao lado das criaturas vivas com suas 4 faces. A aparência das rodas e o seu trabalho eram semelhantes à cor de um berílio, e as 4 tinham uma única semelhança. Sua aparência e trabalho eram como uma roda no meio de outra roda. Quando elas se moviam, iam em todas as 4 direções e não se viravam ao se moverem. Quanto às suas rodas, eram tão altas que causavam temor, e suas rodas estavam cheias de olhos ao redor das 4 delas. E quando as criaturas vivas se moviam, as rodas se moviam junto com elas. E quando as criaturas vivas eram levantadas da terra, as rodas também eram levantadas. Para onde o Espírito ia, elas iam, pois o Espírito das criaturas vivas estava nas rodas. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 14, descreve os papéis ou responsabilidades dessas 4 criaturas vivas. Elas se prostram diante do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e o adoram da mesma forma que adoram o Pai, assim atestando a divindade de Jesus Cristo. Apocalipse 5, versículos 6 a 9. E vi no meio do trono e das 4 criaturas vivas, e no meio dos anciãos, um cordeiro como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, as 4 criaturas vivas e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos, e cantaram um novo cântico, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e abrir os selos dele, pois foste morto e nos redimiste para Deus com o teu sangue, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Eles representam uma ordem elevada de anjos, cujo papel principal é a adoração. Apocalipse 19, 4. E os 24 anciãos e as 4 criaturas vivas prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Posteriormente, Ezequiel identificou essas extraordinárias criaturas como querubins, aqueles anjos que cercam Deus e possuem poder e glória particulares. Antes da sua queda, Satanás era um dos querubins que cobriam o trono de Deus. Ezequiel 28, 14 a 16. Tu eras o querubim ungido que cobre, e eu te coloquei assim. Estavas no monte santo de Deus, andavas no meio das pedras de fogo. Eras perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade foi encontrada em ti. Por causa da multidão do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim que cobre do meio das pedras de fogo. Assim como a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus entre Israel, e Yahvé às vezes era referido como aquele que habita entre os querubins. 1 Samuel 4:4. Então, o povo enviou a Siló para trazer de lá a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hófines e Finéias, estavam lá com a Arca da Aliança de Deus. Ezequiel 1, versículos 10 a 14, descreve a aparência desses seres vivos. Na visão celestial de João, eles aparecem como 4 criaturas distintas, cada uma com uma das 4 faces mencionadas anteriormente. Ao longo da história, estudiosos da Bíblia e pesquisadores em geral, assim como artistas, foram inspirados por essas 4 faces diferentes. Êxodo capítulo 13, versículo 21 a 22, relata: O Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem não se retirava de diante do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite.
A coluna de nuvem não se retirava de diante do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Um fogo devorador que consome a si mesmo lembra a sarça ardente de Moisés, que queimava sem nunca ser consumida. Lemos: uma luz brilhante a cercava e irradiava de dentro dela. Essa brilhante luminosidade é a expressão da glória divina. As 4 criaturas únicas se destacavam dentro desse redemoinho, representando a presença de Deus. Mais tarde, Ezequiel identifica essas magníficas criaturas como querubins, em Ezequiel 10, 8 a 15. São anjos de poder e glória incomparáveis que cercam Deus. Os querubins fazem sua primeira aparição no Jardim do Éden, onde tem a tarefa de guardar o caminho para a árvore da vida com uma espada flamejante. Gênesis 3, 24. Assim, ele expulsou o homem e, à frente do Jardim do Éden, colocou os querubins e a espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Esses seres tinham uma aparência humana. Ezequiel especificou que não eram homens, mas seres angelicais. No entanto, eles se assemelhavam aos humanos em sua forma e estrutura geral, como a descrição seguinte mostra, sem se assemelhar a qualquer ser terreno. As representações artísticas dos querubins, encomendadas para o templo do tabernáculo e a arca da aliança, enfatizam suas asas, como vemos em Êxodo capítulo 25, versículo 20. Então, que lições podemos extrair dessas vívidas imagens da sala do trono de Deus? Primeiro, precisamos contemplar o Senhor em sua glória, sermos deslumbrados por sua glória e entender o que Ele espera de seu povo, já que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele exige de nós submissão, um coração que treme diante de sua palavra e aspira à obediência. Em segundo lugar, devemos compreender a grandeza de Deus. Aqueles que buscam assimilar ou compartilhar este capítulo não devem se perder nos detalhes da maioria de seus aspectos, por mais importantes que sejam para entender os detalhes dos retratos de João. Em vez disso, todos os detalhes apresentados devem ser recolocados em seu contexto do Antigo Testamento, na perspectiva mais ampla de sua função, que é revelar a grandeza da corte divina e, portanto, sua própria grandeza. Assim, eles também apresentam um contraste marcante com o esplendor arrogante e pretensioso dos governantes terrenos. O texto nos convida à adoração hoje, assim como fez em sua primeira leitura em Éfeso. Também nos convida a renunciar ao temor da grandeza humana, que desvanece diante da majestade do Deus eterno, com quem estabelecemos laços íntimos. Em terceiro lugar, devemos saber que é Deus quem comanda. Os capítulos 4 e 5 descrevem o julgamento de Deus sobre o mundo. Eles nos imergem em uma perspectiva celestial e nos lembram quem tem o poder aqui na terra. Devemos adorar a Deus como Ele merece e permitir que Ele nos faça viver as experiências que Ele considera apropriadas. A glória de Deus é o principal objetivo da revelação que João recebe. Até os julgamentos que ele em breve testemunhará glorificarão a Deus e revelarão sua obra. Em vez de satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, esta revelação visa nos instruir sobre a magnificência divina. Deixe nos comentários, você está preparado para a vinda de Jesus? Muito obrigado e que Deus os abençoe.